Olá, seja bem-vindo ao Univasf Debate. De acordo com estudiosos, vários fatores podem levar uma pessoa a tomar uma decisão de total desespero que pode resultar em morte. Mas antes de tirar a própria vida, um pedido de socorro às vezes é um sinal que quem está próximo à vítima consegue perceber. Discutir as causas do suicídio é polêmica demais. Geralmente é um assunto que preferem não se abordar. Nesta edição, nós convidamos a doutora e professora do Colegiado de Psicologia e Medicina da Univasf, Silvia Moraes. Também está conosco o psicanalista, teólogo e pastor Teobaldo Pedro. Ele coordena colóquios sobre temas de suicídio. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Univasf Debate. E para começar a nossa discussão, queria apresentar um pouquinho o trabalho de vocês, começando com a professora Silvia. Como é que a senhora começou a pesquisar esse tema suicídio dentro da universidade? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, discutir um tema tão difícil, mas tão necessário, né? O tema do suicídio, ele surgiu na época que eu estava em doutoramento e por influência de algumas aulas que a gente teve, que a gente estava estudando sobre o tema, uma das colegas apontou que, dados na cidade de Dormentes, aqui próximo de Pernambuco, havia um índice elevadíssimo de suicídio. Aí surgiu realmente esse interesse maior de fazer uma pesquisa, de publicar, como de fato ela foi publicada. Mas antes disso, né, o convívio no hospital, a minha formação por trabalhar com pacientes oncológicos, na clínica, a própria ideia da prática que a gente tem aqui no CEPSI, né, onde a gente recebia muitas pessoas e ainda hoje recebe, né, com demandas nessa área. Foi a partir disso que surgiu. Mas o interesse se consolidou a partir dessa pesquisa em Dormentes, né, que um dos dados, dentre outros muito importantes, está publicada essa pesquisa na revista do Conselho de Psicologia, é que lá a gente identificou no ano de 2009, essa pesquisa foi publicada em 2010, que os índices ultrapassavam 3 vezes mais do que a média nacional. E isso chamou muita atenção e contrastava com outros dados da literatura, como, por exemplo, lá mais mulheres tentavam, mas conseguiu ainda mais do que os homens, ao contrário do que a literatura fala, né? Que a maioria quem consegue são os homens, lá eram as mulheres. Pastor, como é que surgiu o interesse em discutir esse tema? Eu lembro que o senhor já realizou alguns eventos, uns colóquios, inclusive eu participei de um que discutia sobre esse tema. Como é que surgiu esse interesse de pesquisar, de estudar e de levantar essa discussão com esses grupos? Antes de tudo, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui participando deste debate tão importante, como bem colocou a professora Silvia, no momento em que a nossa sociedade está passando por uma espécie de gestação social que tem agravado as relações interpessoais e tem levado algumas pessoas a situações de desespero. A situação foi a seguinte: algumas pessoas começaram a me procurar, por eu ser pastor e por ter uma formação na área de psicanálise, acreditando que eu poderia ter respostas. E eu comecei a me interessar em pesquisar sobre o tema porque eu me considerava despreparado para lidar sobre isso com uma profundidade maior. Então comecei a interagir com pessoas que tinham conhecimento em áreas específicas para tentar aumentar um pouco do meu conhecimento e me sentir mais habilitado a lidar com essas pessoas. Comecei a dar tanto o apoio no suporte espiritual como pastor, como também o apoio no sentido de um tratamento que lidasse com as emoções das pessoas. E a partir daí, cada vez mais pessoas me procurando, eu tive o privilégio de ajudar algumas pessoas a saírem dessa situação, dessa rota, e também lidei com pessoas que, infelizmente, chegaram a cometer o suicídio. Lidei com 3 casos específicos e isso despertou meu interesse de ler, de pesquisar, e eu fico muito feliz de saber que a nossa Univasf possui hoje um núcleo com a coordenação da nossa professora que está trabalhando nesta área. Pois é, e a gente acaba uma das perguntas que eu sempre tenho, e por que ainda é um tabu tão grande falar sobre suicídio? Muitas vezes, eu digo isso porque eu também sou da área da imprensa e eu sei que a gente evita abordar esses temas, a imprensa evita abordar, a mídia evita abordar, quando é algo, como o pastor falou aqui, que é algo tão corriqueiro, está às vezes, muitas vezes, tão próximo da gente essa situação, e a gente evita comentar esse tipo de assunto. Por que ainda é um tabu, professora? Olha, veja só, ele é um tema que ele é muito pouco falado, mas tem muito a ver, né, com o preconceito, a discriminação, o medo de se falar, né, a vergonha de se
auto-intitular, né, que é um suicídio em potencial, que já se pensou sobre isso, que a vida não tem valor, enfim. Então, a gente fala muito pouco e ainda tem uma conduta muito moralizante, de julgamento, né, muito baseada nos crivos sociais do que é socialmente imposto. Hoje a gente tem como critério, né, de felicidade, de sucesso, né, muito uma ênfase no individualismo, na competição. Não é à toa que países, por exemplo, como o Japão, fica insuportável, né, o nível de competitividade, e com isso as pessoas sofrem, né, ficam muitas vezes em não ditos, né? Agora eu acredito que o tema ele não é muito abordado também, porque ele pode acabar, como é que eu posso dizer, influenciando, né, muitas pessoas, né, a respeito, já que a maioria das pessoas que cometem suicídio, por exemplo, no mundo de um modo geral, no Brasil, são jovens, mas há algo também muito alarmante que nessa sociedade de consumo contemporânea vem, de uma certa forma, incentivando, né, comportamentos muitas vezes autolesivos, autodestrutivos. É isso que a gente tem visto muito na clínica, mas no geral, a dificuldade de se falar sobre o tema, eu atribuo muito a essa questão das representações sociais que a morte, que a desvalorização da vida ocasiona. Isso é algo que gera um mal-estar social. Eu, antes de chamar o senhor para a entrevista, eu fiz algumas pesquisas e li um material que o senhor escreveu num blog, falando um pouco sobre suicídio. Lá o senhor citava um exemplo de uma obra chamada Suicídio, uma obra do sociólogo francês. E essa obra o senhor aborda um pouquinho no seu texto algumas causas pontuadas por esse escritor, esse sociólogo francês. Quais são essas principais causas que ele apresenta na obra e que, de repente, o senhor também já percebeu orientando algumas pessoas, conversando com algumas pessoas que estavam com o senhor nessa situação aí? O Durkheim, não sei se a pronúncia correta venha a ser essa, mas ele trabalha muito com 3 aspectos em relação ao suicídio. Ele fala do suicídio que tem a ver com questões quando as regras sociais são quebradas. Ele fala do suicídio sobre a abordagem altruísta, quando você morre por um ideal, por uma causa, por uma ideologia. E um outro tipo que ele fala do suicídio que é egoísta, que o indivíduo está se desvinculando totalmente dos laços sociais. E o que a gente tem percebido é que a fala da professora contemplou isso, é que há uma perda de esperança. As pessoas perderam a esperança. E quando a gente perde a esperança, a gente perde a perspectiva de que as coisas possam mudar. E isso, em algumas pessoas, produz desespero. Na maioria dos casos, as pessoas que se lidam com isso, elas se reinventam. É o que nós chamamos de resiliência, a capacidade de superação. Mas em outras pessoas, há como que uma resistência ou uma inabilidade, uma incapacitação de lidar com isso. E o que faz com que isso aconteça, muitas vezes, é a falta de um propósito, de um objetivo, de uma coisa pela qual lutar, pela qual viver. A falta de esperança que gera o desespero, ela resulta de que você não está conectado a alguma coisa que faça a sua existência ter sentido, ter uma razão para existir. Uma das grandes perguntas, inclusive, da própria filosofia é sobre o sentido da vida. E o sentido da vida tem a ver com o porquê que eu estou aqui. E quando as pessoas se sentem desconectadas no meio social, se sentem desconectadas das coisas que as circundam, que as cercam, elas acreditam que existir é um peso, é um fardo absolutamente desnecessário. E morrer é um alívio, é uma libertação. Claro que aí há fatores de natureza biológica, há fatores de natureza social, há fatores diversos que devem ser observados. E aí, professora, a senhora comentou aqui da cidade, aqui na região Dormentes, dos altos índices de suicídio. Há outros números aqui na região, a gente pode dizer que há muitos casos, a gente sempre ouve, isso é natural, a gente acaba, mesmo que a imprensa não divulgue, a gente acaba sabendo de muitos casos de suicídio. Sim. É alto o número de suicídio aqui na região, pelo que vocês já pesquisaram ou ouvem falar no trabalho de vocês? Nós temos outros professores que pesquisam da relação também com o uso de agrotóxicos. E por a gente estar numa região que tem um elevado índice de agrotóxicos, inevitavelmente a gente acaba se remetendo a algumas situações e dados que eu vou tentar fazer uma breve atualização, né? Em uma última pesquisa da Organização Pan-Americana de Saúde, que foi entre 2010 e 2012, estima-se que o suicídio hoje no mundo, ele em algumas situações pode matar mais do que câncer, do que acidente de trânsito e do que HIV. Né? No Brasil, a região onde o maior índice de suicídio é relatado é o Rio Grande do Sul.
né? É o estado com maior índice de suicídio. Em uma perspectiva mais mundial, a gente tem países desenvolvidos, mas também tem países em margem de pobreza ou de subdesenvolvimento, né? A gente também não pode esquecer que o suicídio acontece em situações de crises, né? Em situações onde essa sociedade se encontra em uma necessidade de respostas para os seus maiores anseios. A comorbidade, ou seja, para que aconteça o suicídio, a literatura também já aponta que cerca de 90% dos casos estão relacionados com depressão ou com o uso abusivo, né, de álcool, de substâncias psicoativas. Mas a gente sabe que, associado a isso, tem os fatores regionais, né? Cidades, por exemplo, onde se tem poucos aparatos de lazer, né? Pouco monitoramento das políticas públicas. Foi um dos resultados que a gente encontrou lá em Dormentes, por exemplo. É mais do que comprovado que cidades com poucos aparatos de lazer, de convívio social, elas podem, de uma certa forma, interferir na qualidade de vida dessas pessoas e, consequentemente, no sentido de vida. Mas o senhor que acompanha muitos casos, muitas pessoas procuram até porque eu sou psicanalista e conhece a profundo o tema também. Essas situações, como ela abordou aqui, quais são as mais comuns que chegam até o senhor? A gente tem hoje uma situação que é comum no Brasil, pressão econômica, as pessoas se sentem cobradas e na sociedade que a gente está agora você tem que ter. E muitas vezes você quer ter alguma coisa e não consegue, vem aquela cobrança. E o Japão é porque eles se cobram muito, ele tem que mostrar que ele é uma pessoa bem-sucedida e a sociedade ocidental também tem isso, tem que ser bem-sucedido, senão é uma cobrança. É o tipo de perfil de pessoas que o senhor atende, que chegam até o senhor? Quais são o perfil a mais que você recebe, assim, de jovens, adolescentes, casais? O que é que qual tipo de pessoa mais recebe? A maioria dos casos que chegaram a mim são pessoas abaixo de 30 anos. Ela acertou em cheio. São os jovens que são os principais alvos. Uma pessoa que já viveu muito, ela pode ter construído uma história, ela tem um lastro, ela tem algo no que se segurar. Uma pessoa jovem que olha para frente e não vê perspectiva, ela não vê esperança, ela não vê possibilidade de sonhos, ela pode desmoronar mais facilmente. Mas isso em tese. Eu acredito, João, que há algumas coisas que devem ser consideradas de uma forma assim bem coloquial. Primeiro, é a solidão. Nós vivemos numa sociedade que você pode estar no meio de uma multidão e ainda assim você se sentir completamente sozinho. Esse mesmo autor que eu citei há pouco, ele chega a dizer que o suicídio entre protestantes é maior do que entre católicos. Por quê? Porque a regra que rege o catolicismo vincula diretamente a figura do padre ao confessionário, onde as pessoas acabam extravasando muito das suas angústias, ou usando um termo popular, os seus demônios interiores. Na religião protestante, as pessoas, é muito mais uma coisa de monólogo, em que o pastor, o líder, vai, fala e você vai para casa. Então, não há uma relação mais direta. Então, muitas pessoas elas buscam na religião uma espécie de tábua de salvação, um aparato complementar que lhes dê o que falta. Elas não estão ali por uma experiência propriamente espiritual ou espiritualizante. Elas estão ali como quem está tateando de um lado para o outro. Então, eu creio que essa solidão interior, ela produz o primeiro suicídio, professora, para mim, que é o suicídio existencial. É quando o indivíduo morre para si mesmo, morre lá dentro. Eu acredito que o indivíduo, antes de morrer fisicamente, biologicamente, cessar a vida biológica, ele primeiro morre existencialmente, ele morre para si, ele se desconecta de tudo que faz a vida para ele ter um sentido. E quando eu lido com essas pessoas, João, a primeira coisa que eu procuro é conhecer um pouco do histórico dessas pessoas. Saber o ambiente em que elas vivem, as circunstâncias em que elas vivem, os traumas que elas já experimentaram, como elas lidam com isso e que perspectivas elas têm da vida. A partir daí, eu começo a trabalhar as duas vertentes. A vertente espiritual, ministrando a palavra de Deus como pastor, tentando dar a essas pessoas uma esperança, não apenas de que há uma vida após a morte, mas que há uma vida aqui e que ela foi criada para a glória de Deus. E a glória de Deus se manifesta quando você vive a base de amar a Deus e amar o seu semelhante. Porque essa coisa de eu sentir que eu tenho que amar o meu semelhante, ela dá um propósito de serviço. Eu estou na terra para servir. E se todas as pessoas tivessem esse sentido de entender que estão na terra para servir, então eu estou aqui para amar, eu estou aqui para abençoar, eu estou aqui para ser generoso com alguém. E aí, a gente comentando aqui, professora, os casos de suicídio, vocês fazem o atendimento aqui no grupo de vocês, o núcleo, geralmente ele não é uma decisão que ela é tomada de última hora, né? Como é que surge isso? A pessoa vai... Quais são esses processos? É a depressão? É um planejamento? Como é que funciona esse caminho até chegar a um final, às vezes, de consumar o fato? Olha só, nós temos alguns
indicadores importantes, né? As pessoas que chegam até a clínica de psicologia aqui da Univasf, que esboçam de uma certa forma essa queixa, em grande parte elas são trazidas por terceiros, grande parte. Não posso dizer todos, nós não temos um número para te precisar, mas a partir do plantão psicológico, a partir do processo terapêutico, muitas dessas pessoas, como eu te falei, são menores de idade. E aí uma das prerrogativas do atendimento psicológico de menores de idade é que eles de fato tenham responsáveis, ou seus pais ou cuidadores que possam acompanhá-los, né? Fora essas pessoas, nós temos recebido, em média, né, por semana, né, o projeto ele funciona toda quinta-feira, ele é aberto ao público, né, o projeto é o plantão psicológico, mas nós temos recebido pessoas de diferentes faixas etárias. Em sua maioria também são jovens, mas nós temos recebido bastante crianças e adolescentes, sobretudo adolescentes. E o que esses adolescentes expressam para a gente? O que eles têm trazido como queixas de mal-estar? As grandes queixas têm sido automutilação, dificuldade de reconhecimento da própria imagem corporal, transtornos alimentares, depressão, dificuldade de relacionamento social e em todos os casos que eu tenho atendido junto com os estagiários, em todos, isso é emblemático, há conflitos de ordem familiar e muitas vezes bullying. A gente acompanha a partir desse atendimento pontual, de um pronto atendimento imediato e sempre aciona a rede social dessa pessoa. Então, a rede social não no sentido do Facebook, não, mas com quem ela efetivamente pode contar. Essa pessoa já tentou, apresenta ideação, toma alguma medicação, né? Tem alguma comorbidade ligada a isso, já teve depressão, está passando por algum momento de crise, houve um momento de luto. Os momentos de luto também as pessoas procuram muito, né? Porque é uma forma de repensar os próprios valores da vida. Então, diante de todo esse contexto, a gente faz o atendimento a partir do plantão e, se necessário, a gente atrela a um processo psicoterapêutico, junto muitas vezes também com um acompanhamento médico, né? Que eu acho que é aí onde está o grande desafio. O grande desafio de tratar esse tema é de não simplesmente reduzi-lo a uma lógica patologizante, isso é doentio, isso é psiquiátrico. Eu acho que a gente tem que ter muito esse cuidado, porque grande parte das pessoas que nos procuram aqui no CEPSI, elas estão com a vida esvaziadas de sentido. Né? Elas não conseguem encontrar um para que continuar vivendo, né? E podem, em alguns momentos, precisar de uma ajuda médica mais especializada também, sim, mas o grande desafio, como eu te digo, não é patologizar, mas nem tampouco cair no outro extremo, que seria de banalizar, de não legitimar esse sofrimento. Mas a gente tem um quadro aqui no Universo Debate, que é onde esse quadro as pessoas fazem perguntas para os nossos entrevistados. Sim. A gente vai conferir algumas perguntas agora e eles vão nos responder. Como é o tratamento psicológico para quem apresenta sinais de que vai cometer o suicídio? Em quais horários as pessoas se sentem mais vulneráveis e solitárias? A depressão pode evoluir para algo mais grave? A gente conferiu algumas perguntas que as pessoas fizeram. Eu começo já conversando com o pastor. Uma das perguntas é: depressão é o estágio inicial que pode evoluir para algo mais grave? Você já percebeu isso nos atendimentos? Alguém que estava com depressão e de repente, depois da depressão, ela passou a falar sobre suicídio? Você já viu alguns casos? A depressão é uma porta de entrada. É um fator essencial, em muitos casos, para levar ao suicídio. Porque o indivíduo vai mergulhando cada vez mais profundamente nessa desconexão com a sua realidade, com a sua motivação para viver. E chega a um ponto em que ele está tão desconectado que ele entende que não tem mais sentido, como eu disse há pouco, não tem propósito ele continuar ali. Mas é preciso saber também distinguir que há uma coisa que é a tristeza profunda e há uma outra coisa que é a depressão. Às vezes as pessoas estão tristes porque acabou um relacionamento, porque ficou desempregado, porque algum sonho não se realizou, enfim, uma frustração pessoal. E entra num processo de tristeza. E aí as pessoas têm uma tendência de querer dar uma de profissional e dizer assim: ah, isso aí é depressão. Não é bem assim que funciona. O que eu recomendo é procurar um profissional da área que entenda do assunto para que possa orientar, para que possa fazer um diagnóstico. Há alguns fatores que são de natureza biológica. Aí, nesse caso, tem que ir a um médico, fazer exames, às vezes é um problema hormonal, às vezes uma glândula que não está produzindo os hormônios direito, alguma coisa,
o médico pode ajudar a qualificar o que a pessoa tem. A outra pergunta que foi feita aqui é como é o tratamento psicológico para quem apresenta sinais de que vai cometer um suicídio? Como é que vocês fazem esse acompanhamento? Como é que vocês orientam? Fala um pouquinho sobre isso. Olha só, gente, o primeiro passo é o reconhecimento de que aquela pessoa precisa de ajuda, né? É romper com essa lógica do silêncio, né? Porque quando a gente fala, a gente existe. Né? Há muita coisa que não é falada e que muitas vezes vem como um sintoma. Né? Então, de um modo geral, nós da psicologia trabalhamos muito em relação com outros profissionais da área de saúde. Recebemos essa pessoa, fazemos uma entrevista inicial, se for menor de idade, nós fazemos um processo de contrato com essa família, né? É preciso que haja não só uma motivação, querer, né? Essa ajuda, esse cuidado mais especializado, mas que a pessoa também venha, João, por livre vontade, né? Não é um tratamento imposto. Né? Daí a grande dificuldade, porque há muitas pessoas que nem sequer chegam até esse acesso, não só pelo pequeno número de profissionais ainda na rede, não só também pelo estigma social, porque muitas dessas famílias acham que isso é uma frescura, que isso é coisa de quem não tem o que fazer, né? O desconhecimento social, o medo, né, de se perder a saúde mental, faz com que muitas dessas pessoas não cheguem até a gente. Então, hoje, quais são os mecanismos que nós temos? Quando elas chegam até o consultório, quando são encaminhadas pelo médico de saúde da família, ou em muitas condições, a partir de grupos terapêuticos, em outras situações, isso pode ser feito também com outras oficinas, utilizando outros saberes, como a partir da arte-terapia, por exemplo, mas no geral esse tratamento ele é em conjunto e ele pode envolver, né, a necessidade de uso de medicamentos, né, junto com o processo psicoterapêutico, porque a gente não inventou ainda, e ainda bem eu posso dizer isso, uma pílula, um medicamento que dê sentido. Os medicamentos eles podem atuar de uma certa forma nos sintomas, mas a construção de sentido é feita a partir do processo terapêutico. Pastor, uma outra pergunta é o seguinte, em quais horários as pessoas se sentem mais solitárias? E aí, eu creio que a pergunta queria perguntar o seguinte aqui, o nosso entrevistado, solitárias e se sentem mais amarguradas? Pelo que o senhor já conversa com as pessoas que já te procuraram, eles sentem um horário... No fim do dia, João. Fim do dia, entra na madrugada, ou quando se isolam em algum lugar. Por exemplo, existem pessoas que estão trabalhando, estão com a mente focada no seu trabalho, durante aquele tempo elas não pensam muito nos seus dilemas, nas suas angústias, mas quando elas chegam em casa, principalmente as pessoas solitárias, ou pessoas que vivem um tipo de relacionamento que traz um peso para ela. Existem relacionamentos, até mesmo conjugais, que são quase que um peso, porque não existe mais uma relação de amor, não existe uma relação de respeito, e a pessoa dorme pedindo quase que a Deus que não acorde. E existem casos em que os filhos se sentem em verdadeiras jaulas, aprisionados pelos pais. Não porque os pais estejam necessariamente errados, mas eu diria que a forma, a abordagem pela qual os pais lidam com os filhos, a maneira como eles tentam proteger os filhos, acaba oprimindo-os e tornando com que eles se tornem emocionalmente instáveis. Então essa questão de horário é um tanto relativa, mas em geral é no fim do dia que as pessoas se sentem mais solitárias. Nosso tempo é muito pouco, estamos chegando no finalzinho do programa já. Queria até deixar aqui os parabéns à coordenação da TV Caatinga por nos dar autonomia para fazer esse programa, abordar sobre esse tema, quando muitas vezes a imprensa evita abordar esse assunto. Eles nos deram autonomia para a gente falar sobre isso. Mas nas considerações finais, eu gostaria de pedir à professora Silvia que ela, primeiro, quem quisesse interesse em procurar o Colegiado de Psicologia, sim, como é que ela pode ter essa ajuda e para dar as considerações finais também. Então, João, eu agradeço pelo espaço, né? Trabalhar com saúde mental é um grande desafio, né? Nós que fazemos o Centro de Estudos e Pesquisas e Práticas em Psicologia aqui da Univasf, o CEPSI, como é conhecido pela comunidade. O CEPSI é um serviço que funciona das 8 da manhã às 8 da noite. É um projeto de extensão, né? E ele é feito a partir da coordenação que atualmente está comigo, mas junto com os psicólogos do serviço e junto com mais 3 docentes do Colegiado de Psicologia. A gente também tem o apoio do Centro de Informações Farmacêuticas, do Colegiado de Farmácia.
E ele está aberto a partir das 13 horas, as pessoas podem nos procurar, né? E a gente atende a cada quinta-feira até 10 pessoas. E o telefone, para quem precisar, é o 2101 6871 ou 2101 6872. Ambos são DDD 87. Fica aqui no campus de Petrolina, centro, e é um projeto que tem dado muito certo. A gente já recebe as pessoas desde 2013, né? E a procura, de fato, tem sido bem considerável. E para fechar um pouco dessa temática e da oportunidade tão rica de esclarecer a população, queria dizer que nosso serviço está aberto. É um serviço também que tem práticas de educação em saúde, de orientação. Nós temos grupos de paz, nós temos grupo de arte. Então, não se restringe apenas, né, ao plantão. Nós temos várias modalidades de atenção e de cuidado em saúde mental que podem ser muito importantes, né, que têm um papel fundamental aqui na comunidade do Vale. E uma consideração também que eu gostaria de deixar bem claro é que, ao se falar em suicídio, a gente também fala em etapas da vida, de desenvolvimento vital, né? Por ser muito comum entre os jovens, entre os adolescentes, até os 29 anos, a gente muitas vezes esquece das pessoas que estão em situações atípicas de desenvolvimento ou de uma situação que envolve crise, como, por exemplo, uma doença terminal, como, por exemplo, envelhecimento, como, por exemplo, uma situação de guerras. Então, há tantos contextos de desastres, que também é muito comum, né? De grandes crises, tudo isso pode, de uma certa forma, levar as pessoas a repensarem sobre os seus sentidos de permanecerem vivas. E, com isso, é muito importante que os pais, os educadores estejam atentos, né, a sinais, sejam eles falados, seja de isolamento, isso é muito importante. E falar em suicídio também exige de nós um cuidado e uma responsabilidade, João, em relação aos fatores de proteção. Nós temos fatores de proteção que são importantíssimos e é o que eu gostaria de enfatizar aqui nesse final. Fatores de proteção, né, habilidades sociais, convívio social, ter com quem contar, a possibilidade de trocas afetivas, né, projetos de vida, né, essa possibilidade de se sentir útil, responsável, de ter um papel e um lugar no mundo. São fatores de proteção, né? As pesquisas também indicam que importantes fatores de proteção, além das questões familiares, da rede de apoio, é também, né, as pessoas que conseguem, né, ter esse retorno, né, a partir de atendimentos, a partir de um cuidado também especializado, né? A literatura aponta também, por exemplo, a importância de ter vínculos afetivos. Então, eu queria deixar isso claro para a população, né? Muitos que nos procuram desvelam de uma certa forma uma fome por afeto. A sociedade precisa, né, ter essa retroalimentação de afetos. Isso é muito importante. Falar do tema de um modo mais aberto, mais responsável, procurar pessoas também que possam fazer esse esclarecimento. Acho que a escola tem um papel fundamental em se trazer o tema da saúde mental como um todo, né? Já que o suicídio hoje é dito, né, quase como uma epidemia que ainda é meio invisível. Então, a TV Caatinga dá essa visibilidade, com todo o cuidado e a responsabilidade de enfatizar os fatores de proteção. Eu acho que são coisas fundamentais. Há também outras políticas muito mais no sentido macro, como, por exemplo, o combate ou até políticas que possam viabilizar o uso do álcool de um modo menos danoso, se é que assim a gente possa dizer, né? A questão do uso de armas, tem tanta coisa que pode também nos afastar dessas questões. E um projeto de vida, um para quê, um como viver, isso é fundamental. E nutrir um pouco dessa fome que é do humano, que é a fome do afeto, da relação. Há uma coisa fundamental aí que a gente precisa também se debruçar, refletir. O que de fato você quer retirar? É a sua vida? Ou é o sofrimento? Ou é a dor? Ou é a angústia? Ou é a inabilidade de lidar com esse conflito, com esse sofrimento? Então, João, é muito importante alertar a população acerca disso, né? Que desesperança, desmotivação, fracasso ou insucesso são situações que inevitavelmente vão acontecer. Crises, rupturas, né? Não ditos,
dificuldade de lidar com a frustração. Isso é do humano, o sofrimento faz parte da condição de estar vivo. A gente fez uma pesquisa em alguns hospitais aqui da região, a dificuldade que os profissionais de saúde têm, né, de olhar para esse fenômeno com um olhar mais compreensivo. Eles olham muito com o lugar de quem julga, esse não merece atendimento, esse vai esperar mais porque não dá valor à vida. Então, acho que a gente precisa romper com esse preconceito, com esse estigma. Muitos de nós, incluindo os profissionais de saúde, que muitas vezes olham para o suicídio de um modo extremamente preconceituoso. Então, o grande desafio é não o que aconteceu com você, mas o que você faz com o que aconteceu com você. Não é só porque os filósofos já diziam isso, mas grande parte do acompanhamento psicológico vai também acontecer em cima dessa perspectiva. O que eu faço, como eu vejo, o que pode ser feito a partir disso. Então, acho que fica a mensagem para todos vocês. Pastor Teobaldo, considerações finais e deixa uma mensagem aí para a gente. Eu acredito que nós precisamos observar 4 aspectos importantes. O primeiro é, você pode até não crer em Deus, mas você tem que crer de alguma forma em alguma coisa superior, ainda que sejam os seus valores, os seus princípios. Eu creio em Deus, mas se você não crê em Deus, crê em valores, em princípios éticos que normatizem uma vida de responsabilidade, de afetividade, como ela colocou, entre as pessoas. O segundo é amor próprio, amar a si mesmo. Amar a si mesmo é se gostar, é se valorizar, é fazer as coisas que fazem você se sentir realizado, que fazem você perceber que tem razão para estar aqui na Terra. Você gosta de quê? De ler? Então, se mergulha no mundo da leitura, mas não fica restrito a isso. Procure se relacionar com pessoas. Essa é a terceira coisa, ter relações de amizade. Você não pode passar pela vida sem deixar pelo menos 4, 5, 6 amigos. Pessoas que vão sentir a sua falta, que vão dizer, olha, João, era tão bom quando a gente conversava. Eu tenho, João, muitos amigos nominais, você sabe disso. Mas há amigos mesmo próximos, que eu posso dizer assim, com quem eu divido a vida, eu tenho bem poucos. E eu agradeço a Deus por eles existirem em minha vida. São pessoas que, se eu ligar para um deles agora, eles largam o que estiver fazendo e vêm em meu socorro. Já aconteceu isso. E eu também já fiz isso por eles. E ninguém pode viver isolado. A questão de construir uma amizade é uma decisão a 2, mas alguém tem que tomar iniciativa. E a última coisa que eu deixei para o final, mas não por ser menos importante, é a família. Você pode ter uma família que não é a família dos seus sonhos. Não é a família que você queria, a família ideal, mas é a família que você tem. Aprenda a se relacionar com sua família. Aprenda a estabelecer conexões afetivas com esta família. De não só querer que a família se importe com você e dê atenção a você, mas também se importe com eles e dê atenção a eles. Faça um esforço. Eu garanto que a recompensa no final vai ser interessante. Grandes homens da história passaram por momentos de perda. A professora pontuou isso aqui. Situações atípicas. Perderam entes queridos, perderam bens, perderam posição social. E esses homens se reinventaram, de repente migraram para outras áreas que eles jamais imaginaram. Existe um pianista famoso no Brasil que ele sofreu um acidente e ele ficou impossibilitado de tocar piano. E hoje, mesmo com dificuldades motoras, ele se tornou um regente. Ele ainda milita na área da música, mas ele migrou para uma outra área. Talvez aquilo que você tanto queria e que você acha que perdeu o sentido, se foi um relacionamento, um projeto, um bem material, um negócio, um sonho. Mas os sonhos podem ser transformados, eles podem ser mudados. O que você não pode desistir é de viver. Viver é uma dádiva, é um privilégio. Não desista da vida. E eu fico feliz de saber que aqui no Univasso tem um núcleo tão bem preparado para ajudar pessoas como você. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês, a professora Silvia, o pastor Teobaldo. O tempo é muito curto, a gente vê que tem muita coisa para abordar. Eu tenho certeza que não vai ser a última discussão sobre esse assunto, nem o último debate aqui no Univasso sobre esse assunto. A gente vai proporcionar outros momentos para a gente aprofundar mais coisas também, porque a gente percebe que realmente é importante discutir esse assunto, inevitavelmente. Tem um que privilégio discutir. estar aqui, viu? Diante Prazer. de pessoas tão maravilhosas como Obrigada. Prazer é nosso e foi um debate muito bom. Você que nos acompanha, muito obrigado. Estamos chegando ao finalzinho do programa e voltamos com a próxima edição do Univasso Debate.